Bom dia, São Gonçalo. Missionário evangelista Márcio Luiz, jornalista da fé, editor do jornal Rio São Gonçalo Notícia e do movimento Fiscaliza São Gonçalo. Hoje, dia 28 de abril de 2019, é dia da educação. A capa do jornal O São Gonçalo deste domingo, o título é São Gonçalo, uma cidade sem lei. Execução de F1 Schumacher pode gerar guerra em comunidade de São Gonçalo. Mas eu não quero falar a respeito da guerra, da violência que vem atormentando os moradores de Jardim Catarina, Salgueiro e bairros vizinhos. Apesar de ser uma situação sensível e que nós estamos orando para que possa voltar a paz, entre aspas, nessas comunidades, porque afinal de contas, 99% dos moradores de Jardim Catarina, Salgueiro, Itaúna, Laranjal, são pessoas, são cidadãos gonçalenses de bem, de paz, pessoas trabalhadoras, honestas. Uma minoria, 0,1%, que infelizmente, por falta de oportunidade, por não ter Deus no coração e por falta de perspectiva de vida, optaram pelo caminho do crime e da violência. É justamente isso que queremos conversar com você, meu amigo e minha amiga, cidadão e cidadã gonçalense. Hoje é o dia 28 de abril de 2019, Dia Mundial da Educação. O que tem a ver, missionário evangelista Márcio Luiz, educação com violência? E a cidade de São Gonçalo, tudo a ver, pois uma cidade, um estado, uma nação que não investe em educação de qualidade, que não investe no ensino, que procura formar novas gerações para que possamos ter progresso, desenvolvimento e qualidade de vida, é uma cidade, é um estado, uma nação fadada a conviver com conflitos urbanos, com violência, com criminalidade, refém do medo. É como hoje acontece, não só em Gonçalo, como na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e em muitas cidades brasileiras. E aí eu pergunto, cadê o prefeito de São Gonçalo, Dr. José Luiz Nance? Cadê o governador Wilson? Cadê o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Porque, afinal de contas, o que vem acontecendo em Jardim Catarina, Salgueiro e comunidade vizinha é a total ausência do Estado, é a total ausência do governo. Porque se dá um exemplo do bairro de Jardim Catarina, é o maior bairro e comunidade da América Latina. A população é superior a 250 mil habitantes, ou seja, muitos municípios do estado do Rio de Janeiro e municípios brasileiros não têm a população de Jardim Catarina. Essa é a grande realidade. Se for somar com Salgueiro, Itaúna, Laranjal e outras comunidades, outros bairros populares dessa importante região de São Gonçalo, ultrapassa com certeza 300, 400 mil habitantes, moradores, numa cidade que já ultrapassou a marca de mais de 1 milhão de habitantes há muitos anos. E só para vocês terem uma ideia, meu amigo e minha amiga, de São Gonçalo, no bairro de Jardim Catarina, no Salgueiro e no Laranjal, não tem nenhuma escola técnica profissionalizante para qualificar os adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Aqui na cidade de São Gonçalo, uma cidade com 1 milhão de habitantes, nós só temos oficialmente uma única escola técnica federal, no bairro de Neves, que é o antigo Cefet, que agora é o Instituto Federal de Tecnologia. Então, cadê o Estado, seja o governo federal ou o governo estadual, no sentido de oferecer oportunidade para que esses jovens, adolescentes, ao invés de ingressarem no tráfico de drogas, eles procurem estudar, se qualificar. Schumacher, 2N e tantos outros da faixa etária de 20, 25, 35 anos, é uma geração que infelizmente não teve acesso a uma educação de qualidade. Essa é a grande realidade. Não estou dizendo que a falta de educação, a falta de ensino, a falta de qualificação é o motivo para que o ser humano ingresse no crime. Não, porque
Porque se isso fosse motivo, com certeza Jardim Catarina ia ter uns 200 mil bandidos. Mas na verdade que a maioria, ou seja, 199.900 e tantas pessoas de Jardim Catarina são trabalhadores, são de bem, são honestos. É a minoria que está envolvida com crime, assim como no Salgueiro, assim como em outras comunidades de São Gonçalo. Por quê? Porque não temos a presença do Estado. E aí eu pergunto, cadê o prefeito de São Gonçalo? Ontem eu participei de um evento aqui na Praça da Mariva, o prefeito José Luiz Nancy. Em nenhum momento citou a crise da segurança pública de São Gonçalo, citou a situação emergencial, sensível, que está vivendo a população de Jardim Catarina do Salgueiro. Por quê? Porque o prefeito que não tem competência, não tem qualificação nenhuma para administrar uma cidade como São Gonçalo, que tem uma população de 1 milhão de habitantes. Essa é a realidade. São Gonçalo, meu amigo e minha amiga, está abandonado. Como eu disse, é um absurdo uma região como Jardim Catarina, Salgueiro, Laranjal, Itaúna, não ter uma escola de ensino técnico profissionalizante. Além disso, quantas creches públicas existem nessa região? Tem educação em tempo integral? Ou seja, na época do governador Brizola, quando o Darcy Ribeiro criou o CIEP, qual era o projeto de Darcy Ribeiro? Era educação em tempo integral. Educação em tempo integral, para justamente o aluno ter acesso à educação, ao ensino de qualidade, à cultura, ao esporte, à arte, à cidadania e, acima de tudo, aprender um ofício, aprender uma profissão, estar preparado esse jovem de comunidade carente para justamente ou ingressar numa universidade ou até mesmo se qualificar profissionalmente, aprender um ofício, uma profissão, para o mercado de trabalho. Mas a realidade é que os CIEPs foram abandonados. Os governadores abandonaram o CIEP. Essa é a grande realidade. E hoje, a geração órfã do CIEP, boa parte dela já morreram no tráfico de droga. Porque a grande verdade é que muitas comunidades, com 8, 10, 12 anos, já se ingressam no tráfico por falta de oportunidade, de perspectiva. Essa é a grande realidade. Não podemos criar fantasia. E eu fico mais indignado, eu fico revoltado quando eu vejo político de São Gonçalo dizer que não existe crime em São Gonçalo, que São Gonçalo não está abandonado, que o que está acontecendo em Jardim Catarina, Salgueiro, é só uma situação que fugiu da normalidade, uma briga entre facções. Não, meu amigo Gonçalves, isso é fruto do abandono de São Gonçalo, porque além de não ter escola de ensino técnico profissionalizante, não ter educação em tempo integral nas escolas municipais e estaduais, não ter creche suficiente para as crianças das nossas comunidades, ainda a cidade não tem infraestrutura nenhuma. Os hospitais, postos de saúde estão abandonados, as ruas esburacadas. Até hoje o metrô é um grande sonho do povo gonçalense, as barcas de São Gonçalo, que é uma questão de boa vontade política. Até hoje nenhum governador, e aí eu cobro você, Wilson, que você veio aqui na cidade e prometeu que ia implementar as barcas. Cadê as barcas de São Gonçalo? Então, uma cidade abandonada. E não estamos falando de uma cidade de 10 mil, 20 mil, 30 mil habitantes. Estamos falando de uma cidade com uma população de 1.200.000 habitantes ou mais. Uma metrópole. Muitas cidades brasileiras, até capitais, não têm a população de São Gonçalo. E, além disso, uma cidade que não tem um parque industrial, não tem um polo industrial. Para piorar a situação, os governos passados, governo federal, destruíram a indústria naval, destruíram o Comperj, que gerava milhares de empregos. Quantos trabalhadoras de Jardim Catarina, de Salgueiro, de Itaúna, de Neves, trabalhavam no Comperj, trabalhavam na indústria naval? Eu pergunto ao governador Wilson, eu pergunto ao presidente Jair Bolsonaro, quando é que o Comperj vai ser reativado? Quando a indústria naval, os estaleiros vão ser reativados? Essa é a realidade. Se combate violência, não é com mais violência.
temos que ter policiamento, temos que ter mais viatura nas ruas, temos que ter a inteligência da polícia militar, mas principalmente temos que investir em geração de emprego, geração de renda, valorizar a educação, investir na saúde. Uma outra situação importantíssima. No governo antes do Sérgio Cabral, existia 2 projetos maravilhosos. Um era o projeto Jovens pela Paz. Outro era o projeto da FIA, de jovem aprendiz. Foi sucateado, foi destruído pelo Cabral e pelo Pezão. Essa é a realidade. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar um grupo de 20 jovens da FIA que trabalhavam em vários órgãos públicos. Acabou. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, contratava muito jovem aprendiz, muito estagiário. Hoje praticamente não contrata. Então, por que o governo não contrata jovens, primeiro emprego, estágio, jovem aprendiz, para que não possa ingressar na agência do crime organizado? Essa é a realidade. Então, meu amigo e minha amiga, nós do jornal Rio São Gonçalo Notícia, nós do movimento Fiscalia São Gonçalo, o amigo que vos fala, o missionário evangelista Márcio Luiz, jornalista da fé, nós temos compromisso com São Gonçalo. E aí eu fico indignado, eu fico triste, eu fico cabisbaixo quando eu vejo moradores de São Gonçalo dizer: mas o jornal São Gonçalo está fazendo a apologia ao crime, porque no jornal São Gonçalo vem na capa: São Gonçalo é uma cidade sem lei. Parabéns ao jornal São Gonçalo, parabéns ao São Gonçalo pela cobertura da situação que está acontecendo no Salgueiro, no Jardim Catarina. Eu gostaria de ver o seguinte título nos jornais aqui de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro: São Gonçalo, uma cidade educadora. São Gonçalo, cidade amiga da saúde. São Gonçalo, a cidade amiga da terceira idade. São Gonçalo, a cidade que investe na educação técnico profissionalizante. São Gonçalo, a cidade amiga da criança, do adolescente e da juventude. Mas infelizmente, meu amigo e minha amiga, isso ainda não podemos ver esse tipo de manchete. Por quê? Porque não temos prefeito, não temos gestor. Aí eu pergunto: cadê os vereadores? Cadê os deputados estaduais? Cadê os deputados federais? Não vou generalizar. Ainda tem um terço, uma minoria de deputados comprometidos com o povo, mas a maioria está comprometido com o seu enriquecimento. Essa é a realidade. Que Deus tenha misericórdia de São Gonçalo. Acorda, São Gonçalo, basta de descaso, para se combater a violência só com investimento em saúde e educação. E por último, São Gonçalo tem que ter 2 batalhões da PM. Um batalhão em Alcântara e outro batalhão em Neves. Que Deus abençoe São Gonçalo. Amém, graças a